Quem foi Tim Lopes e por que seu nome se tornou símbolo? Tim Lopes, nascido Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, é um dos jornalistas mais lembrados no Brasil quando se fala em coragem, denúncia social e compromisso com a verdade. Ele não era apenas um repórter investigativo da TV Globo, era um profissional que se dedicava, quase como uma missão de vida, a dar visibilidade ao que muitos preferiam não ver. Nas décadas de 1990 e início dos anos 2000, quando o Rio de Janeiro mergulhava em um cenário de violência urbana, tráfico de drogas e corrupção policial, Ti estava lá, munido de sua câmera escondida, ouvindo fontes, entrando em lugares perigosos e registrando os fatos para revelar ao público realidades cruas, muitas vezes envolvendo vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes. Sua carreira foi marcada por matérias que incomodavam poderosos, tanto do crime organizado quanto das esferas públicas. Para muitos telespectadores, ele era o repórter que falava o que precisava ser dito. Para as comunidades, às vezes era o único que denunciava o que acontecia dentro dos becos. Essa postura ousada o tornou respeitado, mas também alvo de ameaças. Poucos jornalistas no Brasil se arriscavam como ele. Em um contexto em que a imprensa já sofria censura indireta e intimidação, Tim Lopes simbolizava a persistência de um jornalismo que não se contentava com versões oficiais. Sua trajetória profissional ajuda a entender por que seu assassinato, em 2002, gerou uma onda de choque e revolta, tornando-se um divisor de águas no debate sobre segurança para jornalistas, liberdade de imprensa e impunidade do crime organizado no país. O crime, a investigação no Complexo do Alemão. No início de 2002, Tim Lopes decidiu investigar uma denúncia de extrema gravidade: bailes funk organizados em comunidades do Rio, onde traficantes controlavam o ambiente e havia relatos de exploração sexual de menores. O palco escolhido para a apuração era o Complexo do Alemão, um dos maiores conglomerados de favelas da cidade, dominado pela facção criminosa liderada por Elias Maluco, um dos nomes mais temidos do tráfico na época. Tim já havia feito matérias anteriores no local, o que aumentava seu risco, mas também lhe dava conhecimento do território. Ele utilizava uma microcâmera disfarçada, prática ainda rara no jornalismo brasileiro, para registrar imagens sem levantar suspeitas. Sua intenção era revelar um sistema organizado que misturava crime, abuso e descaso das autoridades. Era uma reportagem delicada, porque tocava no ponto mais sensível da facção, a exploração de menores e a exposição pública do poder do tráfico. A cada visita, Tim se infiltrava, coletava imagens e saía com cuidado. No entanto, no dia 2 de junho de 2002, ele retornou ao baile para obter mais gravações e acabou reconhecido por um olheiro. Em um ambiente controlado por traficantes armados e atentos, o risco era altíssimo. O contexto do crime é fundamental para entender a brutalidade que se seguiria. Não se tratava apenas de um jornalista qualquer, mas de alguém que mexia no âmago da estrutura criminosa e poderia, com suas imagens, provocar uma resposta policial ou mobilizar a opinião pública. Essa combinação fez do repórter um alvo imediato e exemplar para os criminosos, que decidiram julgar Tim Lopes em um tribunal do tráfico, uma prática comum para manter o controle pelo medo. O assassinato brutal, detalhes do sequestro, tortura e morte. Depois de reconhecido no baile, Tim Lopes foi cercado por traficantes e levado para um local isolado dentro do Complexo do Alemão. A partir daí, começou um processo cruel que revelaria, em detalhes, a lógica do poder paralelo. Ele foi submetido a um tribunal do tráfico, uma reunião em que líderes da facção decidem o destino de quem é considerado inimigo ou ameaça. As informações apuradas posteriormente indicam que Tim foi acusado de ser informante da polícia, um estigma fatal dentro das comunidades controladas pelo crime. Sob ordens diretas de Elias Maluco, Tim Lopes foi torturado de maneira brutal. As investigações indicaram espancamentos e cortes antes de sua execução. Depois, seu corpo foi colocado em pneus e queimado, prática conhecida como micro-ondas, usada para eliminar corpos e servir de mensagem de terror. O assassinato não foi apenas uma execução, foi um ritual de violência simbólica para intimidar outros jornalistas, moradores e até autoridades. Essa cena macabra mostrou ao Brasil a extensão do poder e da crueldade do tráfico, que não hesitava em enfrentar grandes meios de comunicação. A morte de Tim Lopes marcou profundamente a opinião pública. Por dias, o país acompanhou com angústia as buscas pelo repórter desaparecido, até que seu corpo foi encontrado. Sua morte, planejada e bárbara, tornou-se um marco não apenas no jornalismo, mas na história criminal do país, evidenciando o risco letal do jornalismo investigativo em territórios dominados por facções. Julgamento, condenações e repercussão nacional e internacional. O assassinato de Tim Lopes provocou uma reação sem precedentes.
A TV Globo interrompeu sua programação para cobrir o caso. Jornais internacionais destacaram o crime e entidades de defesa da imprensa pediram justiça. O governo do estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil foram pressionados a agir. Pouco tempo depois, Elias Maluco foi capturado em uma operação espetacular e condenado a 28 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Outros traficantes envolvidos receberam penas igualmente severas. O julgamento teve grande cobertura da mídia e simbolizou uma vitória parcial contra a impunidade, embora não tenha eliminado o medo entre jornalistas. Organizações como a Repórteres Sem Fronteiras usaram o caso para denunciar os riscos do jornalismo na América Latina. No Brasil, redações começaram a adotar protocolos de segurança mais rígidos, evitando que repórteres entrassem sozinhos em áreas de risco sem apoio policial. O assassinato de Tim Lopes também impulsionou debate sobre a responsabilidade das autoridades em proteger a liberdade de imprensa e sobre a relação entre mídia, violência urbana e políticas públicas. A repercussão foi tão grande que transformou Tim Lopes em um símbolo global. Seu nome passou a figurar em relatórios internacionais sobre jornalistas assassinados no exercício da profissão. O caso serviu de alerta para repórteres investigativos e inspirou a criação de mecanismos de proteção, como cursos de segurança, seguros específicos e, no Brasil, o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, que reconhece trabalhos voltados para a proteção de crianças e adolescentes contra a violência. Legado e lições: a importância da segurança e da liberdade de imprensa. Mais de 2 décadas após sua morte, Tim Lopes continua sendo referência. Seu trabalho mostrou que jornalismo não é apenas informar, mas enfrentar estruturas de poder, muitas vezes em condições perigosas. O legado de Tim está na coragem de revelar o que estava escondido, mesmo sabendo dos riscos. Ao mesmo tempo, seu assassinato escancarou a necessidade de proteger profissionais da comunicação. Hoje, cursos de jornalismo usam o caso para discutir ética, segurança e limites da profissão. Redações criaram protocolos, mas muitos repórteres freelancers ainda se arriscam sem suporte. O Prêmio Tim Lopes é um exemplo concreto de como sua memória inspira a continuidade do jornalismo investigativo com responsabilidade. Outra lição é a importância da pressão pública e da solidariedade. Sem a mobilização nacional e internacional, talvez os assassinos não tivessem sido condenados. O caso também ensina sobre a persistência do crime organizado no Brasil e sobre como ele intimida não só jornalistas, mas qualquer cidadão que denuncie abusos. Ao contar essa história no seu vídeo, você não apenas relembra um crime bárbaro, mas reafirma o valor da liberdade de imprensa como pilar da democracia. Tim Lopes não foi apenas uma vítima, tornou-se um símbolo de resistência e de compromisso com a verdade. Seu nome continua ecoando como um alerta e um chamado à ação para que nenhum jornalista seja silenciado pela violência.